O sistema de 5 estrelas é ideal para avaliar nossas leituras? Oi, meu nome é Ana e sejam bem-vindos ao Read with Ana. Esse é um vídeo um pouco experimental, que não tem resposta, é apenas um monte de divagações da minha mente sobre o sistema de ranqueamento de 5 estrelas que a gente usa na comunidade literária, mas a gente também usa em vários outros, tipos de coisa, tipos de produto. Eu sempre tive uma dificuldade de ranquear livros, de dar estrelas para livros, porque às vezes eu, li um livro muito bom, que eu sei que aquela escrita foi boa, que aquele autor, foi cabuloso, mas que a minha experiência de leitura não foi boa. Ao passo de que existem livros que eu sei que eles são um lixo, eles foram escritos, muito mal, mas eu tive uma boa experiência de leitura, então eu gostei do livro. E aí essas coisas ficam meio que desequilibradas ali dentro de mim e eu não sei como dar essa nota. Eu dou uma nota pelo feeling, eu dou uma nota pela qualidade técnica, como que eu coloco tudo isso? Hoje em dia, por exemplo, qualquer coisa abaixo de 3 estrelas é considerado ruim, tanto nos livros, então, às vezes eu gosto de um livro ok, uma quantidade ok, e eu dou, 2,5, e as pessoas acham que eu odiei o livro. E eu mesma, às vezes, vejo, livros com uma nota, 2,5, e eu penso, que curioso, o que será que esse livro tem nele que desagradou o público? Só que 2,5 é 50%. É, ok, um livro na média, no meio termo. Entende? E, é meio curioso a gente classificar coisas como fracassos por causa de um sistema de 5 estrelas, que às vezes é 5 estrelas, inteiras, como o Goodreads, que a gente tem que dar, 1, 2, 3, 4 ou 5 estrelas. Diferente do Scooby, por exemplo, que a gente pode dar 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, e a gente tem essas meias estrelas por aí. E aí, quando a gente vai olhar, por exemplo, as notas no site da Amazon, elas vêm meio que também meio bagunçadas. Um dos meus divertimentos pessoais, abrindo parêntese aqui, é abrir o Goodreads quando eu termino uma leitura e explorar todas as notas que as pessoas deram. Isso é uma coisa que dá pra fazer no Goodreads, que você consegue ver as resenhas de cada uma das notas. Então você consegue ver resenhas de notas 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas e 5 estrelas. E é muito legal de ver como que tem essa discrepância entre visões. Então, às vezes a resenha da pessoa que deu 1 estrela, ela esculhamba o livro, ela esculacha o livro, ela fala tão mal, ela, disseca todas as mazelas daquele livro, ela fala que tudo foi ruim, que nada prestou, que foi a pior experiência que ela teve na vida dela e que ela ainda vomitou no final. E tem, por exemplo, as pessoas que deram 5 estrelas que falam, esse é o maior livro que eu li na minha vida, mudou a minha vida, os personagens são incríveis, a escrita é ótima, eu me senti transformada e não sei o que lá. E como que, um livro pode causar reações tão distintas. Tudo isso meio que depende do momento que você tá, qual é o seu arcabouço, que tipo de livro que você gosta, se você tem mais experiência, se você tá começando a leitura agora, e tudo isso meio que pesa pra lados diferentes da sua balança literária, sabe? Eu costumo geralmente me identificar mais com as leituras 3, 4 estrelas, assim. Geralmente a minha média é de 3 a 4 estrelas e meia. Eu raramente dou 2,5, eu raramente dou 5. E aí, por exemplo, os livros que eu menos gosto, se rolar meu Scooby até o final, os livros que eu menos gosto são os que eu dei 2 estrelas, 1 estrela e meia e etc. Que são livros que, de verdade eu odiei, que pra mim nada salva no livro. E aí os livros 5 estrelas são aqueles que, literalmente mudaram a minha vida e eu reconheço que são livros bem escritos, sabe? E aí, nesse sistema de 5 estrelas, eu já vi, criadores que compartilham, como que eles ranqueiam os livros, colocando o que cada um dos critérios significa. Então, critério 5 estrelas. Mudou a minha vida, me fez chorar, foi um livro impecável, melhor experiência do mundo. 4 estrelas. Foi um ótimo livro, um excelente livro. No entanto, não chega no ápice. 3 estrelas. É um livro ok, é um livro bom, que me agradou, foi um tempo divertido e etc. 2 estrelas. Não foi um livro tão bom, não sei o que lá. E vai, dissecando cada uma das estrelas. Mas parece ser uma análise puramente subjetiva, que é válida. E que eu faço isso, eu acho que eu dou minhas notas muito mais subjetivamente do que objetivamente. Tem gente também que coloca critérios, então, por exemplo, faz uma média das coisas. Então, desenvolvimento de personagens, experiência do leitor, desenvolvimento do plot, norma culta. E aí, dá uma nota de 0 a 5 para cada uma dos critérios e depois faz a nota geral fazendo a média de todos os critérios que a pessoa avalia. Ou então não precisa nem fazer, uma média. Não sei como funciona. Cada um faz do seu jeito, mas eu tô especulando. E, é essa parte que me pega, por exemplo. Eu dou notas puramente pelo feeling da coisa. E aí, às vezes, eu sinto que as pessoas me perguntam, mas esse livro vale 5 estrelas? Por que você deu 5 estrelas pra esse livro? E eu consigo falar que o livro foi muito bom, tarará, mas, no fundo,
eu não tô justificando, assim, com profundeza, sabe? Com profundidade, dando argumentos sólidos. É mais sobre o meu sentimento com aquela leitura. E não que isso seja errado, eu acho que na verdade é um jeito mais tranquilo de pessoas leigas como eu e provavelmente você que tá vendo, de avaliar o livro, já que a gente não tem o conhecimento técnico de pessoas que estudam literatura, né? Mas eu também sinto que, tipo, chega um ponto que você sabe reconhecer quando personagens têm, né, dimensão, quando o livro é criativo, quando o livro é inovador, quando o sistema de mundo é muito bem escrito, o sistema de magia é muito bem escrito, o romance é bem desenvolvido, tudo isso a gente consegue pegar com base na comparação do que aquilo que a gente já viveu. Então, tipo assim, a gente acaba meio que intuitivamente, inconscientemente, embebendo essas coisas técnicas dentro da nossa opinião subjetiva. Opinião já é subjetiva, né? Mas vocês entenderam. E eu fico pensando, né? Será que o sistema de 5 estrelas realmente é ruim? Não é um bom sistema? Ou eu não faço bom uso dele? Mas agora vamos falar um pouco do contexto, né? O sistema de 5 estrelas, ele é uma tentativa mercadológica de avaliar coisas entre péssimo, ruim, neutro, bom e excelente. E aí é um mecanismo simples para não superestimular o consumidor que está ali avaliando aquele produto, aquele serviço. Porque quando a gente fala de adesão a alguma proposta, alguma coisa que a gente quer que as pessoas tenham, né, adesão, é necessário que seja simples e que seja fácil e que seja intuitivo. Então, tipo, essas qualidades vão sempre vencer quando a gente diz no quesito participação do público. Se for uma coisa muito complexa, muito tensa, com muitas mirabolâncias, provavelmente não vai ter adesão. A galera vai falar, ai, que chatice, não vou avaliar isso aqui não. É o mesmo sentimento, por exemplo, das compras que chegam da Shopee e da Shein, e aí que você tem que avaliar com uma nota de 0 a 5, de 1 a 5, mas você também pode colocar lá o tamanho, a qualidade, o tipo de tecido, o odor do tecido, se eu gostei, se parece com a foto, e um monte de outras características que você destrincha e que, teoricamente, não é o que o consumidor quer fazer, ele quer uma coisa prática e fácil. E é por isso que o próprio aplicativo te recompensa pra você fazer isso. Ele te dá moedas, pontos e etc. Pra te convencer, pra te dar um estímulo de, né, gastar seu tempo ali para avaliar aquelas coisas de forma mais detalhada. E de volta ao leitor, né? Avaliar uma obra, em 90% dos casos do público leigo como eu e você, a gente avalia de forma subjetiva. Quando a gente vê uma obra mesmo, claro que ela vai ter, de novo, esses critérios objetivos que a gente sabe que são os critérios que são avaliados, por exemplo, em cursos de escrita criativa, em cursos de autores e etc. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, tem uma palhinha que a Amy dá num vídeo que ela fez, eu vou deixar ele aqui. Ela tem uma sessão que ela disserta um pouco sobre essa, né, dessa faceta objetiva da análise crítica de livros, né? Só que na vida real, fora do ambiente acadêmico, meio que as pessoas não têm conhecimento sobre essas coisas e elas meio que fazem de acordo com o feeling delas mesmas. Até porque a gente não tem estudos necessários para poder julgar todas essas coisas de forma, né, objetiva. E aí é que tá. Antigamente a gente tinha pessoas que eram a crítica especializada, que eram profissionais de crítica que iam analisar as obras, ou os produtos, ou qualquer coisa que seja passível de crítica e de opinião e de análise. Muitas das opiniões, claro, iam vindo boca a boca. Então, uma mulher dona de casa dos anos 50 ia ver um programa de televisão e a mãe ia chegar e falar: fulana, esse programa é muito bom, com a vizinha dela, com as colegas mães da escola dela. Ou então, um cara que trabalha numa fábrica, ele lê um livro, ele vai contar pros colegas dele, ele vai falar: ai, meu Deus, foi muito bom esse livro, etc. Claro que o boca a boca sempre existiu, mas existia também a parte da crítica especializada, que eram pessoas estudadas nos assuntos, dando opinião sobre as coisas de forma mais objetiva possível. Também tinha um quê de sentimento, um quê de subjetividade, porque também somos humanos e a gente vai sempre embeber a nossa visão naquilo que a gente, né, quer expressar. Esses profissionais, eles tinham colunas em folhetins, em jornais, em revistas, para poder meio que dar o parecer deles acerca de tal coisa. Então tinha muita revista de moda, muita revista de literatura, muita revista de cinema, muita revista de turismo e etc. Que a galera ia direcionada pra lá pra poder ver o que aquele tal especialista achava de tal coisa. E eu acho que o público meio que se baseava bastante nisso na hora de comprar coisas, na hora de aceitar serviços, de viajar, de comer tal comida e por aí vai. Eu acredito que alguns tenham até, sim, colocado notas de 5 estrelas, né, nessas colunas e tal, mas a pessoa, o consumidor ali, ela meio que também lia, né, a resenha, lia a crítica do profissional para poder ver, né,
porque, eu vi que tem 3 estrelas, beleza, a gente sabe mais ou menos o que ele achou, mas a gente consegue ler também a opinião dele como um todo. Era meio que um argumento de autoridade, sabe? Tipo assim, aquela pessoa ali, ela tinha a autoridade pra poder julgar aquelas coisas. Só que hoje em dia esses papéis não são mais esses. Na verdade, o próprio público consumidor ocupa esse espaço de opinador para outros consumidores. Então a gente tem essas plataformas que permitem que o público classifique de 0 a 5 a qualquer coisa, na verdade. Eu acho que uma das primeiras que eu me lembro, assim, é, por exemplo, o Booking.com, que é aquele site de hotéis, hospedagem e tal, que usava esse sistema, né, para os próprios usuários classificarem tais hotéis, tais Airbnbs, tais pousadas e tal. Tem até aquele episódio do Black Mirror que as pessoas são avaliadas com notas de 0 a 5, e aí, tipo, meio pra fazer, né, segregar a sociedade, quanto mais pra baixo você tá, pior, quanto mais pra cima você tá, melhor, e tudo isso modulava a forma que você era visto na sociedade e as coisas que você conseguia conquistar naquela sociedade. E eu acho isso muito curioso, não é uma crítica necessariamente ao ranking de 5 estrelas, né, ao sistema de ranqueamento, mas ele usa do sistema pra poder fazer essa crítica a como que as pessoas são bitoladas com algumas coisas. Enfim, isso não cabe muito aqui, eu só lembrei aqui agora, então segue o baile. E aí, no quesito livros, a gente tem essas plataformas, né? A gente tem o Scoob, tem o Goodreads, tem o Maratona App, tem o Cabeceira, tem 1 milhão de outros jeitos de classificar. Eu também uso o meu Notion pra conseguir marcar algumas coisas lá e pegar alguns parâmetros e etc. A gente vê que é um sistema antigo. Por exemplo, o Goodreads foi inaugurado em 2006, o Scoob foi em 2009, e até hoje esse sistema tem se perpetuado, porque tanto o Maratona App quanto o Cabeceira, se eu não me engano, eles foram lançados, né? O aplicativo foi lançado em 2021. E aí essas plataformas meio que vêm para sanar essa demanda, né? Se adequar a essa necessidade de que o público opine e que o próprio público confie no público que tá opinando. Faz sentido? Porque a opinião da comunidade importa. Tipo assim, a opinião do especialista importa? Importa, mas a opinião da comunidade também importa. A opinião de influencers importam, a opinião de pessoas que você confia importa, e etc. A gente tem a popularização, né, desse ranqueamento de 5 estrelas para poder adequar a essa demanda de rapidez e de interface gráfica que os aplicativos necessitam, que as redes sociais necessitam, que as lojas online necessitam. E hoje em dia a gente tem 1 milhão de coisas, tem Letterboxd, tem a ranqueamento da Amazon, tem aquele de música que eu esqueci o nome, que não usa 5 estrelas, mas usa até o 100, e aí que você meio que faz o parâmetro, a proporção. Na Amazon, inclusive, a gente tem um problema um pouco pior, porque é uma empresa que usa a mesma nota, os mesmos sistemas de classificação para a obra do livro, quanto para a entrega do produto, para o processo de compra do produto, e isso pode interferir, por exemplo, na nota que aquele livro tem. Ou seja, tipo assim, o comprador pode ter, né, adquirido um livro, e aí, por exemplo, o entregador jogou o livro pelo muro e choveu e molhou o livro inteiro. O livro veio todo esculhambado. E aí, o comprador vai lá e vai avaliar com uma nota baixa aquela compra, todo aquele processo de compra e de entrega. Só que essa nota, ela meio que aparece como a nota do livro e não é a nota do produto, sabe? Só que, tem essa nuance, entendeu? Você tá avaliando ali o produto, a entrega, o serviço, mas a nota aparece como se fosse a qualidade daquele livro, sabe? E tem 1 milhão de coisas. Às vezes tem erro de impressão, às vezes a caixa veio amassada, às vezes veio página faltando, página em branco, o entregador jogou pelo muro, amassou, o entregador não apareceu e o produto sumiu, o entregador deixou o pacote lá, o cachorro comeu. E aí tudo isso vai afetar... Mano, não sei se tá dando pra ouvir esse caminhão passando. Mas tudo isso meio que vai afetar aquela nota ali. Tem muitos autores que eles precisam que essa nota seja boa para poder ter isso como argumento para publicar mais livros, para conseguir uma editora formal, para conseguir novas oportunidades e etc. E eles são prejudicados com esse sistema que é meio ambíguo. Essa nota vai estar baixa por causa de N fatores. Às vezes é um erro de impressão da editora que loteou uma quantidade de livros inteira errados. E aí a nota vai ficar baixa, sendo que um livro muito bom, que geralmente a galera gosta do livro, mas aí tem aquelas notas ali dos consumidores meio que, né, jogando a média pra baixo. E aí eu acho que a Amazon tinha que separar esses dois parâmetros, o parâmetro serviço e compra e produto e Amazon,
e coisas da Amazon, e o parâmetro obra, se esse livro é gostoso, se ele é bom, se eu curti, se a escrita é boa. E aí você tem 2 notas. Não sei se eles fariam realmente isso, mas, tipo, seria o ideal. E aí a gente volta, tipo assim, tá, e aí a gente chegou à conclusão que talvez o ranking de 5 estrelas não seja o melhor. Como que a gente pode arrumar isso? E a verdade, depois aqui já tem 20 minutos que eu tô gravando esse vídeo, a verdade é que eu não sei. Porque, como eu disse, é muito difícil você ter adesão do público pra coisas. E eu acho que o sistema de 5 estrelas ele já tá tão enraizado na nossa sociedade, tipo assim, a galera já se acostumou com isso. E é uma coisa prática, tem interface gráfica, é bem intuitivo e acaba que esse se tornou o melhor jeito de classificar e de avaliar as coisas. Só que não sei, eu ainda acho meio curioso, assim, como que a gente lida com ele. Eu penso, tipo assim, se tivesse a opção de meio que destrinchar as estrelas, igual a Shopee faz com vários critérios e a Shein faz com vários critérios, só que teria que ter um sistema de recompensa, igual eu falei, pra poder impelir os usuários a quererem deixar aquela nota ali. Eu sinto que o sistema, ele meio que mata a si mesmo, porque acaba gerando muitos conflitos no sentido de que muitas das notas não são verdadeiras, você consegue inflar a nota, você consegue, sei lá, criar contas falsas e poder dar um monte de nota ruim pra um monte de autores. Isso já aconteceu, a gente teve exposed daquela autora no passado que fez isso. Ou então você consegue uma fanbase grande que vai avaliar esse livro muito bem, mas no final esse livro não é bom. E esse monte de coisa, assim, que são nuances e a gente não consegue realmente quantificar o quão, genuínas são aquelas opiniões. E não sei se é um problema de verdade também. Às vezes você vai ler, achar ruim e fica por isso mesmo, entendeu? Não importa o problema no público. Mas, não sei. Tipo assim, são problemas que não existem na vida real. Eu tô só, de novo, especulando. Eu sinto também que a maioria das notas é dada pelos extremos. Tipo assim, a galera não entende de nuance, não entende de equilíbrio. Então, tipo, ou o livro é maravilhoso, life-changing, mudou a minha vida, sensacional. Ou o livro é uma merda, tem que virar, fogueira, tem que ser chutado, tem que ser rasgado e ninguém pode mais ler esse livro. E eu sinto que tem essas... Se eu bater a mão no microfone mais uma vez, eu vou parar de gravar. Tô zoando, não vou não, porque com certeza eu vou bater e eu preciso terminar de gravar o vídeo. Eu sinto também que, tipo assim, as pessoas que são, que vão atrás de avaliar o livro, geralmente são as pessoas que ou amaram ou odiaram o livro. Então você tem um fator, tipo, eu amei esse livro, eu preciso contar pro mundo que ele é bom. Ou o fator, eu odiei esse livro, eu preciso contar pro mundo inteiro que esse livro é muito ruim. E a galera que tá ali no meio, tipo, às vezes não vai avaliar, eles estão tipo, foi mais ou menos e tal. E, tipo, sabe, fica muito polarizada as coisas. Às vezes você não tem uma veracidade do que o público realmente acha, porque a maioria das pessoas tá ali naquele meio termo e não foi realmente avaliar o livro. Eu fico imaginando, mano, o surto que os autores passam com isso, tipo assim. Eles devem ficar super bitolados em relação a isso, pensando, tipo, que o livro precisa ser bem avaliado. Que o livro precisa ser bem avaliado para conseguir, por exemplo, renovar o contrato, lançar um segundo livro, ou então, conseguir maior ranqueamento no KDP da Amazon para conseguir juntar dinheiro para viver e etc. E tem todas essas pequenas coisas que eu acho que devem, sei lá. Eu imagino que tem muita gente que não presta atenção para também não, se envenenar com isso, mas eu também não consigo imaginar, tipo, um mundo em que sabe, tipo, é muito curioso isso, assim. Eu não queria estar na pele dos autores nesse momento. Porque, afinal, as empresas vivem pra agradar o público. E aí, se uma coisa é mal avaliada, tem pouca chance de frutificar dali pra frente, assim. E ainda mais em tempos hoje que, por exemplo, a Netflix cancela tudo no menor indício de que não foi um sucesso. E, de novo, eu acredito que esse é um sistema que não tem como resolver. Ele já tá muito enraizado, como eu já falei, é tarde demais pra tentar mudar ele, é tarde demais pra tentar complicar ele, mas a minha ideia é basicamente essa, é uma complicação que eu gostaria de fazer, por exemplo. E, tipo assim, é meio difícil porque a gente tá tentando padronizar e quantificar uma coisa que 90% das vezes é puramente subjetivo. Mas eu gostaria de ter um aplicativo que desse a opção de, tipo, ranquear critérios
pra que depois fizesse uma média ali de cada coisa. Então, tipo assim, daria uma nota de 1 a 5 pra construção de personagens, uma nota de 1 a 5 pra desenvolvimento de mundo, uma nota de 1 a 5 pra escrita, 1 a 5 pra fluidez, 1 a 5 pra experiência, 1 a 5 pra emotividade e etc. E assim você ranqueasse vários critérios e depois ele te desse uma nota. E aí, pensando assim, mais longe ainda, que provavelmente seria, tipo, muito difícil de fazer, é, tipo, o próprio usuário conseguir colocar peso naquilo que ele se importa mais. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito de mundos fantasiosos bem construídos. Eu preciso de que o sistema de magia e o sistema de mundo seja muito bem feito. Eu gosto disso, eu sinto prazer em ver as coisas bem escritas assim. E aí eu consigo colocar peso em, por exemplo, desenvolvimento de mundo. E aí com o peso a gente faz uma média ponderada. Mas eu acho que é pedir demais das pessoas. Eu acho que nem eu teria saco de fazer isso. Seria tipo o mundo ideal. Mas eu não sei se eu seria, por exemplo, uma adepta disso. E aí é isso, tipo assim. Provavelmente seria um sistema que teria notas com 2 casas decimais, mais casas decimais, aí talvez complicasse a interface gráfica das coisas. E aí eu acho que não seria plausível ter na sociedade, embora fosse uma coisa que eu gostaria de ver, pelo menos tentar ver que existisse, assim, pra gente tentar e ver se o público, né, se adapta. Assim, nesse sistema ideal, por exemplo, eu vou atrás de um livro e eu consigo ver o ranking das pessoas e eu vejo que a pessoa ranqueou que o romance foi muito bom e eu sou uma pessoa que preza por romance. Então eu vou estar mais tentada a ler aquele livro porque eu vi que as avaliações de romance são notas altas. Eu sou uma pessoa que não liga muito pra desenvolvimento de personagem, então pra mim tanto faz a nota que tem ali. E assim a gente consegue meio que ter uma visão mais destrinchada da coisa, mas de novo, eu não acho que seja plausível. É apenas um sonho, uma utopia da minha cabeça. Enfim, eu tenho pensado em como melhorar meu sistema de notas. Inclusive, me contem os seus sistemas de nota pra eu poder pensar o que eu vou fazer daqui pra frente. Não sei se eu vou continuar no feeling, se eu vou me adequar a algum sistema específico e tal, mas me falem como que vocês avaliam o livro, se vocês têm uns critérios, se vocês têm escritinho o que cada estrela significa e tal, pra eu poder, né, dar uma observada. Eu acho que, por exemplo, se eu fosse realmente fazer desse jeito, por qualidade do plot, qualidade narrativa e todos os critérios, provavelmente a nota geral dos meus livros cairia. Então, por exemplo, seriam notas meio contraditórias. Seriam livros que eu amaria, que estariam marcados como favoritos, mas que a nota estaria baixa, por exemplo. E aí, tipo, essa nota seria um reflexo da qualidade objetiva daquele livro, mas não necessariamente do quanto eu gostei desse livro. E aí eu acho que é outro ponto também da gente ver se o ranqueamento de 5 estrelas ele vai ser um ranqueamento para a qualidade técnica daquele livro, pro quanto que aquele livro é bom ou ruim, ou se é para a experiência do leitor. Entende? Como, tipo, tem gente que avalia aqui, tem gente que avalia aqui, então as notas meio que são bagunçadas. E às vezes, tipo assim, a gente encontra esses problemas, tipo, a gente vê a nota, por exemplo, de pessoas normais que é alta. Eu acho que é alta, pelo menos. Não sei se foi um bom exemplo, porque... Minha porta beijou. Sei lá, um livro que tem uma nota muito alta, mas aí a pessoa não se dá bem com a escrita da fulana, da autora, e aí... Entendeu? E aí fica esse tanto de coisa. Sei lá o que eu tô falando. Eu já me perdi no meu raciocínio. O meu roteiro, ele também tava bem bagunçado, porque foi só um monte de brainstorming de coisas. Porque o ponto desse vídeo é não ter ponto. Tipo, eu não tenho uma solução pra você. É só uma discussão acerca das coisas. Porque eu gosto de debates. Eu gosto de discutir. Então eu tô trazendo aqui esse ponto. Você pode falar assim, Ana, isso não é relevante pra sociedade. Tudo bem, mas a gente pode bater um papo aqui. Entendeu? Fica. Vai ter bolo. Enfim, não sei. Não sei o que eu vou fazer. Se eu vou me adequar alguma coisa. Eu não queria macetar o sistema, na verdade eu acho que ele é um dos poucos que funciona hoje em dia, uma das poucas coisas que a gente se propôs a fazer e que continuam em vigor, né, desse sentido. Então, eu não sei se eu vou mudar meu sistema, se eu vou fazer alguma coisa diferente, se eu vai continuar assim, o que eu vou fazer, se eu não vou fazer nada. Dependendo do que a gente discutir aqui, talvez eu mude de opinião, talvez eu, né, mude o meu sistema de avaliação, veremos. Acabou o vídeo. Tô zoando. Mas tá acabando mesmo. Enfim, é isso. Deixem as suas sugestões. Falem aqui o que vocês acham, como que vocês avaliam. A gente pode trocar uma ideia assim, trocar umas figurinhas. Às vezes, tipo, eu bebo de várias fontes que vocês forem colocando aqui e a gente vê. Se um dia eu bater o martelo na minha classificação, eu trago updates pra vocês. Eu faço um vídeo assim, como eu ranquei os meus livros. E aí vocês vão ficar sabendo como que eu tô fazendo. Mas até o momento,
é uma vibe mais orgânica. Uma vibe mais, eu achei esse livro bom, achei bom por causa disso, disso e disso, minha experiência foi boa, a escrita foi boa, os personagens foram legais, e assim eu vou meio que fazendo critérios na minha cabeça. Eles não são todos descritos, mas eles existem aqui. Enfim, é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. E meus links estão todos aqui embaixo. Por favor, compre no meu link da Amazon ou entre nos meus grupos de promoção. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Me ajuda muito de verdade pra eu conseguir continuar sustentando tudo isso aqui. Enfim, muito obrigada. Beijos. Até a próxima!